Em nome de Deus e na presença de todos, declaro aberta a 5ª sessão extraordinária do 2º período legislativo em 15 de dezembro de 2014. Como os nobres colegas foram convocados para tratar principalmente das duas matérias, o Código do Meio Ambiente e o orçamento, vamos direto às matérias, já que a sessão é extraordinária. Senhor presidente, uma questão de ordem. Antes dos trabalhos, eu gostaria que Vossa Excelência pedisse 1 minuto de silêncio pela tragédia acontecida ontem com os jovens no nosso município. Então, um minuto de silêncio em homenagem à questão do acontecido, às famílias e às vítimas do acidente. Infelizmente, uma fatalidade lamentável, vitimou 2 jovens, um de 18 anos, outro de 20 anos, e mais o motorista da carreta também. Infelizmente, foi uma perca grande para a Teofilândia. Dando continuidade, vamos passar para o Código do Meio Ambiente. Temos aqui, irmãos, uma emenda do vereador Reinaldo. Justificativa. Uma emenda aditiva e suprimida. A presente emenda justifica-se garantir melhores condições de extração mineral adequando às leis vigentes. Câmara Municipal de Teofilândia, 15 de dezembro de 2014. O vereador Reinaldo, que altera o projeto de lei complementar 01, que trata do Código Ambiental do município e das outras providências. Vamos colocar em votação a emenda do vereador. Solicito da primeira secretária que faça a leitura da emenda. Emenda de Lei número 01 de 2014. Altera o projeto de lei complementar número 01 de 2014, que trata do Código Ambiental do município e das outras providências. A Câmara de Vereadores do município de Teofilândia, Estado Federado da Bahia, no uso das suas atribuições legais, faz saber que o plenário aprova e remete ao chefe do Poder Executivo para a sanção o seguinte. Artigo 1º. Fica acrescentado ao projeto de lei complementar 01 de 2014, na seção 5ª, extração mineral, com a seguinte redação nos artigos 135, 136.1, 136.2, 137 e 139. Artigo 135. Para solicitar licença ambiental, seja LU, LP, LI e LO, deve-se exigir o protocolo de requerimento de pesquisa ambiental e o ato da liberação da licença só após a apresentação de comprovação do alvará de pesquisa mineral concedida pelo DNPM para a substância solicitada e na referida poligonal de terreno apresentado conforme mapa topográfico quando da solicitação da licença ambiental. Parágrafo único, suprimido. Justificativa. Não necessita de cerca para localizar a área, pois a mesma pode ser localizada pelo órgão gestor ambiental, no caso o Concinzal, através do Plano Diretor de Desenvolvimento do município, em conformidade
com o Serviço de Controle da Área do DNPM, chamada SIGMINE. Outro motivo é custo a ser feito pelo titular de cada vez mais onerada, torna-se pouco interessado na atividade extrativa mineral. Artigo 136. Primeiro, suprimir neste artigo. Não deve constar que nenhum INEMA possui, nem o INEMA exige essa medida para a lavra, podendo ser compatível para atividade de licenciamento quando couber. Artigo 136, segundo. Não constar, pois isto já constará no PRAD, exigido no artigo 135. Artigo 137. Deve constar na íntegra, porém com a distância de 500 metros. Artigo 139. O Poder Executivo poderá, a qualquer tempo, determinar a execução de obras no recinto de exploração das minas, com o intuito de proteger propriedades particulares ou públicas. Não deve constar, pois a extração só é liberada para locais previamente determinados fora do limite de vias públicas e moradias. Sala das sessões da Câmara Municipal Teofilândia, Bahia, em 15 de dezembro de 2014. Reinaldo Pinheiro Queiroz, vereador. Oi. Boa noite a todos. Essa emenda aqui foi solicitada por Zé Matos. E aí, Sérgio, ele pediu, eu passei uma cópia para o geólogo, e aí ele fez essa mudança aqui no texto, porque a questão da cerca, como eu lhe falei, onera demais, e aí vai acabar, em vez de atraindo investidores, você vai acabar não conseguindo investidores para o município para uma determinada atividade. E aí modificamos esse texto. E aí houve outras questões aqui, mas eu não coloquei. E aí ele pediu que a gente analisasse, os vereadores analisassem. É uma questão muito técnica, na realidade. O geólogo me ligou solicitando. Não é nada que modifique muito o projeto. Então, assim, essa questão aqui dessas siglas aí, Sérgio deve saber que é LU, LP, LI, LO. E a questão do INEMA, que já consta, aquilo que já consta no INEMA, ele pediu para que eu retirasse, porque tanto o INEMA já ampara. E aí fica o texto aí, se quiserem passar para os vereadores. Eu só tenho uma cópia aqui, viu, Carlinhos? Aí fica à disposição dos senhores analisarem aí e ver se tem como a gente emendar. Algum dos vereadores quer falar sobre a matéria e sobre a emenda? Senhor presidente, boa noite a todos e a todas. Aproveitar a oportunidade para dizer que o secretário se encontra na casa. E, seria interessante que pudesse dar a palavra a ele, para que ele pudesse explicar um pouco mais. Porque em outros momentos, em discussão sobre o código, secretário, a gente sentiu a necessidade que tivesse uma explicação a mais. Então, que o senhor possa franquear a palavra para que ele possa explanar um pouco. Obrigado. Fica aberta o espaço. Na verdade, até eu tinha umas dúvidas também, já retirei. E fica aberto o espaço, 5 minutos para dar uma explanação sobre a matéria. Boa noite, senhores vereadores e vereadora, né, representada pela nobre Verusca. Acho que eu sou um pouco grandinho, né? Bom, já tem um período, né, que tem esse projeto de lei que nós encaminhamos para essa casa, né, e é óbvio que, como é um projeto muito extenso, né, entendo o compromisso dos vereadores de fazer essa leitura e esse entendimento. Acho que é interessante porque é um projeto que é de grande responsabilidade, vamos dizer, porque a parte ambiental do município está em jogo. Então, a proposta da gente reformular essa lei, quando a gente discutiu junto com o grupo do GAC,
a gente adequar o município dentro da legislação ambiental. Então, já existia uma lei anterior aqui, 2009, né, mas na lei ela não contemplava toda essa questão de licenciamento e de absorção de todos os tipos de empreendimentos dentro do município. Então, dentro das questões, né, hoje o município, desde março, nós fizemos todos os requerimentos junto ao INEMA, e hoje o município ele já está apto e organizado para realizar licenciamento, né? Então, uma das propostas dessa lei de adequação da lei é justamente isso. Então, nós começamos a fazer algumas emendas na lei anterior, mas ficou praticamente uma coxa de retalhos. Então, por isso que a gente solicitou, né, e encaminhou para essa casa esse projeto para aprovação. Então, desde março, o município de Teoflândia já está apto para licenciar. O que impacta com isso? O empreendedor daqui do município ele não vai precisar, né, preparar aquela pilha de papel, enviar para Salvador e pegar aquela velha fila de espera. Então, a proposta do Estado é justamente diminuir essa fila e esse tempo na hora de emitir uma licença. Dentro do projeto, vereadores, ele abrange, né, até a classe 3, né, são empreendimentos de pequeno, médio, grande porte. Agora, sabendo que nós pegamos e distinguimos cada atividade dentro da nossa realidade, né, então, pegar um exemplo simples, né, se a gente for pegar aqui uma criação de confinado de bovinos, né, a gente vai estar trabalhando com empreendedores ou empresários, né, com um valor aquisitivo maior. Não vai precisar a gente solicitar de seu Zé lá que tem apenas 10 bois confinados, um exemplo, estou falando na área da agricultura. Mas não vai precisar licenciar seu Joaquim que tira lá 5 carrinhos de britas por mês no fundo da casa. Né, são para empreendedores maiores. É óbvio que a gente tem conhecimento que até o ser humano respirando ele está causando impacto, né? E para isso que existem essas licenças. Se o empreendedor ele vai ter a licença de operação, é lógico que ele também vai ter o compromisso de compensar, de gerar menos resíduos, de causar menos danos ao meio ambiente. Então é para isso. Um dos questionamentos maiores da maioria dos vereadores quando a gente estava conversando aqui era relacionado o valor dessas licenças. Então, eu estava conversando aqui com o Reinaldo e com o presidente e com os demais aqui que estavam próximos ali. Esses valores não são tão exorbitantes como a princípio a gente pensa, né? Porque nem todo empreendimento também ele vai se enquadrar na parte de licenciamento. Então, se a gente pegar aqui, ele está trabalhando no aconselhamento do Estado do INEMA, ele trabalha com a unidade fiscal municipal. Então, essa unidade fiscal municipal ela vai se adequando de acordo com a inflação. Então, ela é utilizada tanto para tributação, né, para dentro da área de tributos, para cobrar multas e tal, como também vai ser usada no Código Ambiental. Então, assim, hoje, ela é ajustada uma vez por ano, no início do ano. Então, hoje, essa taxa ela está trabalhando com R$ 6,27. Isso já está estipulado baseado com as oscilações de inflação. Então, dentro das licenças, nos valores, no anexo 2, se nós pegarmos a primeira licença na classe 1, a licença municipal prévia, e pegar na classe 1 aí como exemplo, o valor 100, então vai ser 100 unidades, né, fiscal. Então, esse 100 a gente vai multiplicar por 6,27, que vai dar em torno, né, de 627 reais. Valendo para uma licença, né, uma licença de, no mínimo, está estipulado na lei, no mínimo 2 anos e no máximo 8 anos. Então, se o empreendimento ele for utilizar apenas 2 anos, ele vai pegar apenas 2 anos de licença. Se for para 1 ano, né, no mínimo 2. Se for 6 anos, ele pode pegar até 6 ou 8 anos. Então, tá bem. A parte mais complicada seria esse detalhamento na parte das licenças. Então, eu acho que é isso, né? Sérgio, sim. Em relação a essas multas,
esses valores aí, que chega até 5 milhões de reais, foi tirado como base o quê? Ó, essas multas, ela foi... essa minuta de lei nós pegamos baseada na minuta que é a instrução geral do INEMA. O INEMA ele está passando toda essa minuta para todos os municípios que querem fazer a adequação. Né? Então a gente pegou baseado já no organograma do INEMA. Sim, mas precisa ser colocado no projeto ou o INEMA por si só já essa minuta que foi colocada do INEMA, precisa colocar esses valores no projeto? Precisa. É porque assim, cada multa, ela vai ser avaliada em loco. Né? Então vai depender do tipo de impacto. Né? E a gente pode pegar como exemplo, né? O senhor fez um encaminhamento bem proveitoso das adequações. Então, assim, qual a proposta, né, foi aquilo que eu estava ali falando anteriormente, qual a proposta da gente, que está na lei, de fazer a adequação do cercamento? Ali é um item de segurança, né? Um exemplo, se for extração de ouro e tiver cavas abertas, é óbvio que a instrução será de que tenha cercamento para que jovens, né, ou pessoas ali, ou animais, não venham cair dentro dessa cava, né, e ter acidentes. Então, é praticamente um item de segurança. Os estudos dessa lei, dessas multas, elas serão realizadas em loco de acordo com cada atividade. Né? Então, veja, os valores podem ser pequenos, né, mas também podem ser valores de acordo do tamanho do empreendimento. Né? E óbvio que todas as multas, ela tem aquela primeira notificação, depois, né, a multa, e no caso de reincidência, ela vai dobrando, multiplicando. Então, ela está bem detalhada nesse quesito. Era justamente isso que eu ia colocar, né? Porque logo no primeiro momento a gente fica assustado, né, quando a gente vê o valor. Tem aqui de R$50 a 5 milhões de reais. E como o Sérgio colocou, primeiro se há uma advertência em relação ao ocorrido, né? Depois a multa, que pode variar de 50 a 5 milhões, né? E tudo isso dentro de critérios, né? Só para... Mais algum? Secretário, eu quero ampliar um pouquinho a discussão para falar sobre a questão que envolve a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente e também a Secretaria de Infraestrutura, que é em relação à questão do cemitério. Né? Eu tive observando hoje a situação do cemitério e, de fato, é uma situação bastante delicada. Não se tem mais local para enterrar as pessoas. Então, só para saber de Vossa Excelência no que está sendo pensado, né, em conjunto com a Secretaria de Infraestrutura, porque aqui tem sido um ponto que tem sido sempre tocado, né, e é importante que Vossa Excelência possa colocar um pouco sobre isso. Bem, nós já tivemos, né, talvez até alguns momentos um pouco constrangedores, né, porque a questão do cemitério não é, acho que os vereadores têm ciência disso, não é um problema de hoje, né, e o pior que não é um problema simples de resolver, né. De vez em quando tem algum parente ou algum conhecido, a gente sempre encontra alguns vereadores lá, e até Igor mesmo, sempre a gente está conversando com relação a isso. E é um problema um pouco complicado, porque na época que foi instalado, né, não se tinha essa noção. E Teofilândia ainda amplia esse processo, porque nós ficamos no cume, né, e aos dois lados, os extremos do município, nós temos as drenagens para 2 rios super importantes. Acho que os vereadores eles têm ciência disso. Então, né, desse lado, né, afluentes diretos do rio Iambupe, né, lá de cá e lá de cá, afluentes diretos do rio Itapicuru. Né, então, qualquer uma ação, né, que a gente venha construir, ou qualquer um tipo de poluição grande, né, ela vai cair direto nesses afluentes desses rios e pode causar um problema grave. Isso acontece com lixão, né, isso acontece com qualquer um outro ponto. Então, assim,
Desde o início de 2013 a gente está buscando áreas para a instalação de um novo cemitério, né? Então, vereador, o fator principal hoje é encontrar a área. Nós estamos na captura de área. Até teve uma indicação dessa casa, se eu não estou enganado, do vereador Jordânio, solicitando, e também da associação, solicitando a vistoria de uma área no canto para a instalação de um cemitério na comunidade. Daí uma proposta também que a gente já chegou a discutir: construir cemitérios em pontos estratégicos, né, que tenham menos risco desse tipo de poluição, para desafogar o cemitério da sede. Então, o que nós estamos trabalhando hoje? Encontrar a área específica, que é difícil. Já olhamos diversas áreas aqui, quando a gente vai fazer as visitas, né, quase que inviável. Primeiro, profundidade do solo, e segundo, drenagem. E para que a gente venha instalar um novo cemitério hoje, a gente tem que passar por todo esse processo, que antes era feito pelo INEMA, hoje vai passar a ser feito pela gente. Nós que vamos acompanhar os estudos, avaliar e dar o veredito, junto com o Conselho do Meio Ambiente, que vai ser montado a partir da aprovação dessa lei. Então a gente vai estar fazendo a avaliação desses estudos e vendo a viabilidade. Então pedimos até o apoio dos vereadores também nesse sentido, né? A gente primeiro precisa encontrar área para a instalação de um novo cemitério. Tem um que foi construído aqui há um período atrás, mas tem vários processos que acho que não cabe no momento a gente citar, que inviabiliza, a instalação desse cemitério lá sentido a Bola Verde. Então, por enquanto, a gente ainda continua sofrendo, com falta de espaço desse aqui. Mas todo o trâmite baseia nisso. Após encontrar a área, a gente vai trazer um pessoal, o geólogo, para fazer estudo de solo, profundidade, ver a questão de viabilidade, acessibilidade, tudo isso tem que levar em consideração, drenagem, se não tem lençol subterrâneo, para não contaminar a água dos rios, e assim como o lixão, o cemitério, ele é altamente poluidor, porque até o grau de poluição é alto, chorume, pessoas que são sepultadas ali com doenças talvez até que a gente desconheça, então tem que ter muito cuidado no processo de instalação. Secretário, é importante destacar a importância de ver a possibilidade. É claro que a prioridade hoje eu vejo descobrir um local adequado para a sede, mas é importante também que se pense nessa questão de alguns povoados estratégicos. A gente percebe hoje que o setor já desafoga muito o município. Então, até uma vez eu fiz uma indicação aqui, já fiz cobrança também em relação ao canto, em relação ali à questão da região de Maria Preta. Fizéssemos todos estratégicos para que pudesse desafogar, digamos assim, a sede. Porque hoje a sede é sufocada mesmo, porque só tem essa opção e está cheio. Então, seria importante que a secretaria... Claro que a prioridade é a sede agora. Nesse primeiro momento, seria encontrar um lugar para a sede. É mais importante poder estender para alguns povoados. Seria muito importante, que aliviava a situação. Então, acho que só para fechar, essa é uma das propostas, que nós temos, é justamente isso. A gente começar a encontrar áreas para fazer esse desafogamento. Estamos na procura. No canto, a gente já deu uma olhada lá, vereador. Aparentemente, a primeira olhada superficial, é lógico que a gente só vai saber se é viável depois dos estudos. É viável, a área é boa, agora é lógico que a gente vai ter que fazer sondagem, perfuração, para ver se consegue fazer as covas, propriamente dito. E o setor hoje, praticamente já nos traz, em certa parte, problemas, porque até Zé de Silo, que é parente da vereadora e parente meu também, ele brincava que tinha um coveiro que, quando terminou de fazer o cemitério, ele falava: olha, quando chegar desse lado aqui eu já posso morrer. E ele está preocupado que já está chegando no lado que ele marcou. Então, assim, a desordem que foi feita, os cemitérios, o pessoal escolhe: não, eu quero fazer aqui a cova da tumba da família, pronto, acabou. Então começa, vocês andarem naquele cemitério ali, os coveiros não tem nem como transitar com o caixão naquele momento. Então foi feita uma desordem. Então, para isso, você tem que ter uma margem de respeito,
né, que está estipulado na lei aqui também, entre o muro, né, e as últimas covas, tem que ter local para fazer trânsito, e não foi respeitado isso no início da construção. É por isso que hoje a gente tem esse problema, o setor já está cheio, superlotado. Ainda tem a questão, né, que são, é lógico, a conduta familiar, isso, você precisa ter um local para que o ente descanse e não seja mexido, né? Então isso atropela também, porque sempre vai ter gente, vai faltar área. Então, hoje, essa é a questão. Então, assim, o meu desejo, né, é que Vossas Excelências avaliem o projeto. É um projeto de extrema importância hoje para o município, né? Tem diversos empreendimentos, né, que precisam dessa licença, até mesmo para dar alguns passos mediante o crescimento. Porque as instituições hoje, para financiar um empreendimento de grande porte ou de médio porte, ou para dar uma grande oportunidade ao empreendedor, né, por isso essa preocupação dos empresários quando procuram vocês, quando procuram a gente, é ter a licença. E para isso, né, a gente está num ano que a gente precisa ter toda essa preocupação, né? A gente polui, todo ser humano polui, o empreendimento vai poluir mais, e a gente precisa colocar também essa ordem dentro do município, né? É lógico que para alguns vai se estranhar, né, porque querem viver ali na normalidade, tranquilo, né, mas para outros vai ser de extrema importância, né, a votação e a apreciação desse projeto, né? Então, para a gestão, né, de forma geral, o que eu digo, a gestão, o município de Teofilândia vai ser importante, porque a gente também vai começar a adequar e vai estar legalizado perante as questões ambientais. Então, agradeço pela oportunidade, né, e me coloco à disposição. O vereador Robson, presidente, falou num assunto muito importante e preocupante para a Teofilândia. Acabei deixando até fluir a explicação do secretário, mas só lembrando os vereadores que a sessão extraordinária é exclusiva, não pode fugir do tema. Vereador Isaías. Não, era isso que eu ia colocar. Acho que é oportuno, mas o regimento diz que a sessão extraordinária é que não pode entrar outra questão na pauta. Aí fica aí a sugestão de, no retorno, no recesso, a gente pedir, né, ao secretário Sérgio para explanar melhor sobre essa questão do cemitério. Para aparecer mais. Eu queria sempre que estiver nessa casa, fica sempre aberto o espaço para o secretário pedir explanar. Desculpas ao presidente, porque eu acabei me excedendo só pelo ocorrido de hoje que, né, aconteceu, e aproveitar a presença do secretário aqui. Eu quero pedir desculpas por me exceder. Sem problema. Nesse momento, coloco em votação a emenda do vereador Reinaldo, emenda 01, que altera o projeto de lei complementar 01, que trata o Código Ambiental do município de Teofilândia e outras providências. Eu não entendi muito bem essa questão da emenda. Porque, assim, eu dei uma olhada aqui no texto, e no caso, assim, pelo que eu percebi, as cercas, elas são colocadas justamente para evitar que aconteça algum acidente, como proteção. Né? Eu até entendo que isso acaba até prejudicando a questão do custo, né? De você cercar toda uma área e tal. E aí também eu não entendi muito bem, porque assim, não especifica que tipo de cerca é. Não ficou claro, assim, pelo menos para mim. Tem aqui dizendo... foi o artigo 135, não é isso? E tem um parágrafo aqui do artigo. O minerador deverá cercar as frentes de lavra e adotar medidas para, visando minimizar ou suprimir os impactos sobre a paisagem da região, implantando cortinas verdes que isolem visualmente o empreendimento. Aí suprime. Aí eu não... Eu quero entender, porque não ficou claro para mim. Eu sei, veja o texto aí, ó. Para solicitar a emenda ambiental, isso que diz o da emenda, seja LU, LP, LI, LO, deve-se exigir o protocolo de requerimento de pesquisa ambiental, que isso consta aí também, e o ato de liberação da licença, só após a apresentação de comprovação de alvará de pesquisa mineral concedida pelo DNPM para a substância solicitada, e na área referida, poligonal de terreno apresentada conforme mapa topográfico, quando da solicitação da licença ambiental. Aí vem aqui, parágrafo 1, suprimido, justificativa.
Não necessita cerca para localizar a área, pois a mesma pode ser localizada pelo órgão gestor ambiental, no caso, com CINZAL, através do Plano Diretor de Desenvolvimento do município, e em conformidade com o Serviço de Controle de Área de DNPM, chamada SIGMIN. Outro motivo é o custo a ser feito pelo titular de cada vez mais oneroso, torna-se pouco interessado na atividade extramineral. Então, essa emenda, como eu falei para vocês, foi solicitada pelo geólogo de Zé Matos. Entendeu, Sérgio? Ele falou que não há necessidade desse texto que ele suprimiu aqui. E aí ele está tendo essa dificuldade porque onera demais o custo. Ele, querendo ou não, é um empresário que sempre explorou aquelas pedras ali naquela região ali próxima à Baixa Queimada ali. E assim, ele ficou preocupado com o custo. Mas assim, quando ele se referiu a essa cerca, eu quero saber, eu não entendi também se foi esse tipo de cerca que Isaías acabou de falar, ou se é outro tipo de cerca. Porque me parece aqui no código que é um tipo de cerca, ó, implantando cortinas verdes que isolem visualmente o empreendimento. Aproveitar, o secretário falou, vou fazer uma pergunta também, porque eu não sei se Barrocas também já é municipalizado, mas assim, teve um pessoal fazendo uma fiscalização lá e disse que esse pessoal vai passar também aqui em Teoflândia. No caso, a licença vai ser da prefeitura, mas o pessoal que vai fiscalizar é o Concisal? Só para entender. Muito bem. Então vamos por partes. Parágrafo único. O minerador deverá cercar as frentes das lavras e adotar medidas visando minimizar ou suprimir os impactos sobre a paisagem da região, implantando cortinas verdes que isolem visualmente o empreendimento. Dividindo aqui, cercamento da área, né? Um exemplo, lá nessa lavra lá de Zé Matos, ele já tem parte dessa área cercada. Não está especificado que precisa ser murado, que precisa ser com cerca que não precisa ser cercas de ferro e vice-versa. Quando se fala em cercar, a intenção é justamente você delimitar uma área, né, onde que vai ser feita essa lavra, e como eu mencionei agora há pouco na tribuna, para diminuir as questões de acidentes. É um risco de segurança, você tem um isolamento dessa área. Então, o objetivo disso é isolar e ter essa área lá protegida, né? A questão de suprimir os impactos está relacionado à devastação do bioma, da caatinga. Então, se, vamos supor, a mineração ela faz isso, quando o INEMA emite a licença, ela dá também a obrigatoriedade. Nesse caso de extração mineral também vai ter essa obrigatoriedade. Que aí nós, dentro dos estudos que vai ser colocado dentro da mitigação. Então, se você retirar 1 hectare de caatinga, vai ter lá a compensação, quantas árvores e a espécie de árvore que você vai precisar se replantar. Então, é aí onde fala suprimir os impactos, ou mitigar os impactos, e implantar as cortinas verdes para diminuir a questão visual. Então secretário, boa noite. Quanto a essa cortina verde, essa lei é federal, né? É federal, porque agora foi que eu entendi. Indo para o Maranhão algumas vezes, e eu via aquele plantio de soja. E no local da usina, um plantio de eucalipto. Por que esse eucalipto no plantio de soja? Assim, em redor da usina ali, tem aquela cortina de eucalipto em volta. Então, essa proteção que é exigida. Isso. É justamente isso. É bem explicado o exemplo. Nesse caso, são dois intuitos. Primeiro, o impacto visual,
né? Porque nem sempre, né, é bonito você observar uma lavra nesse porte. E até a questão de proteção de ventos. Vou pegar mais um exemplo do município, 2 exemplos. A Pedreira de Zé Matos, a maior reclamação que existia dentro do município era o quê? O excesso de poeira, né? Então, se tivesse essa vegetação ao lado, né, seria praticamente um filtro, né, e a contenção dessa poeira. Na frente, no acesso, seria essa questão da vegetação também. Então, esse é o tipo do cinturão que Vossa Excelência mencionou, né? Isso são indicações de compensação para diminuir o impacto. E no caso no caso de Zé Matos, quanto o deslocamento de lá da Pedreira até aqui a pista, essa poeira, ele pode ser penalizado? Olha, aí nesse caso, não. Nesse caso, não. Agora, na parte em si, onde ele tem a responsabilidade, ele tem a responsabilidade de extração, sim. Porque o INEMA ele foi embargado a obra justamente por isso. Porque teve algumas propostas de instalar um britador aqui no Sucavão, no Morrinho. E eles já estão preocupados com essa situação. É justamente para isso, nobre vereador. Quando você vai instalar um tipo de empreendimento desse como britador, nos estudos ele já vai avaliar todo tipo de impacto. Qual o impacto que um britador vai causar? Barulho, né? A sobra, onde que vai jogar esse dejeto? A sobra da brita, ou, né? Poeira em excesso. Então o que acontece? Eu não vou poder colocar um britador dentro do centro de um povoado, dentro do setor, dentro do centro do município. Inviável. É por isso que não vai ser emitida a licença, ele não vai poder operar lá, né? Mas se ele for colocado dentro do morrinho, dentro do Sucavão, ele vai ter que ser identificado qual ponto, né, em específico ele vai ser colocado para que não cause impacto à comunidade. Além disso, o que ele vai ter que construir para diminuir esses impactos de barulho, né? Aí o cinturão verde também ajuda nesse sentido, né? De poeira, né? E outros impactos que ele vai realizar. O que é que ele vai ter de compromisso, né, para compensar esse prejuízo que ele vai causar ao meio ambiente e à população? Então, mas eles já estão preocupados com o deslocamento. No caso de lá do Morrinho até a BR. A poeira, porque quando a gente vem aqui do setor, encontra aqueles caçambão, é de ferrar, hein? Dentro dessa lei, ela tem um propósito, que é um artigo aqui, que ela trata também do conselho. E o conselho, é óbvio que a gente vai fazer como a gente faz nos outros anteriores, a gente vai mandar o convite também para essa casa, que a gente precisa da participação dos vereadores. E o conselho vai ser montado para que a gente avalie diariamente esse tipo de atividade, esses impactos dentro do município. E aí vai surgir essas questões diárias que acontecem, e a gente vai sentar, o conselho vai sentar e vai avaliar, né? E de quem será o compromisso de fazer esse tipo de compensação, né? O problema está sendo causado por quem do excesso de poeira? Aí o conselho vai determinar, mediante a lei, onde que ele pode estar penalizando e direcionando a responsabilidade, né? Já teve um processo desse aqui, né? E foi feito, né? Foi no canto, né? E foi feito esse processo de mitigação que foi com calçamento. Entrou a parceria dos 2 responsáveis, da Yamana Gold e da Prefeitura Municipal de Teofilândia. E foi construído o calçamento para compensar essa questão da poeira, que era a maior reclamação do povoado. Só respondendo a pergunta do presidente, a gente tem hoje formado, que nos ajuda nesse processo da gestão ambiental compartilhada, no GAC, uma equipe no Concisal, que é formado por engenheiros, por técnicos, né? E engenheiros ambientais, engenheiros civis e técnicos e tecnólogos. E nessas visitas, assim que a gente monta o processo, eles vão fazer visitas dentro do município. Não é para penalizar ninguém, é para avaliar, né, quem é que está de acordo, quem é que tem a licença, direcionar para emitir a licença quem não tem ainda, né, quem está com as licenças vencidas. Então, esse é o motivo das visitas, presidente. É só para avaliar o processo, direcionar e ajudar o município a se organizar dentro da questão ambiental. Viu?
Respondido, vereador? Não, Sérgio, o secretário. Veja bem, Isaías fez uma observação importante. Eu não tinha, como chegou agora, ele mandou por e-mail, e aqui no artigo 136, aí vem no parágrafo primeiro aqui, emissão de particular na atmosfera, tanto da lavra, tal, transporte, não. Aqui no 2, supressão dos impactos sobre a paisagem da região, implantando cortinas verdes que isolem visualmente o empreendimento. Aqui também já fala nesse outro artigo, mas eu posso retirar o parágrafo único e deixar como está. Então, assim, eu peço que, presidente, coloque a emenda, mantenha o parágrafo único aqui. O minerador deverá cercar as frentes de lava e adotar medidas visando minimizar e suprimir os impactos sobre a paisagem da região, implantando cortinas verdes que isolem visualmente o empreendimento. Pode cancelar e a gente aprova a emenda do nobre colega, no caso, o parágrafo único do 135, não será suprimido. Não vai será permanecer. suprimido. A gente cancela. Dessa forma, ficaria complicado, né? Porque não minimizaria os impactos. Não, mas de qualquer maneira, Isaías, no artigo 136, ele também fala sobre 136, no parágrafo 2º. Fala das cortinas verdes também. Então, só que não fala com tanta clareza como está nesse parágrafo único aí. Mas mantém ele e... Então, dando continuidade, vamos votar a emenda do nobre colega, sendo que o parágrafo único do artigo 135 não será suprimido, vai existir normalmente, ele vai refazer lá, mas vai votar dessa forma. Nesse momento, coloco em votação a emenda 01. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contra, levante-se e manifeste. Aprovada a emenda, ela passa a fazer parte do código do projeto. Gostaria de pedir à Comissão de Justiça e Redação que possa dar o parecer, vereador Robson, presidente. Favorável. O vereador Jordânio Borges. Favorável. O vereador Raimundo. A Comissão de Educação, Cultura e Meio Ambiente, o vereador Walter, presidente. Vereadora Verusca. Favorável. Vereador Reinaldo. Coloco nesse momento de votação o Código do Meio Ambiente com a emenda do vereador Reinaldo. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contra, levante e se manifeste. Aprovado por todos os presentes. Passo agora para o orçamento anual. A LOA 2015. Temos aqui algumas emendas. Tem a emenda 01, que são de todos os vereadores. A emenda que altera o artigo 6º, fica o Poder Executivo respeitadas as demais prescrições constitucionais nos termos da Lei 4.320/64, autorizada a abrir créditos adicionais mediante decreto executivo com a finalidade de incorporar valores ao orçamento fiscal e da Seguridade Social nas seguintes hipóteses: decorrente da superávit financeira até o limite de 100% do mesmo, de acordo com a estabilidade no artigo 43, inciso 1º, parágrafo 1º, inciso 1º, e no parágrafo 2º da Lei 4.320 de 64. A. Decorrente do superávit financeiro até o limite de 100%. B. Decorrente do excesso de arrecadação até o limite de 100%. C. Decorrente da anulação parcial ou total até o limite de 50%. D. Decorrente do produto de operação crédito autorizados até o limite do mesmo, conforme estabelecido na Lei 43, parágrafo 1º, inciso 4º da Lei 4.320/64. E. Decorrente da anulação de reserva de contingência em escrita observância ao disposto na Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000, e da forma definida na Lei de Diretriz Orçamentária 2015. Parágrafo 1º mantém, parágrafo 2º mantém. Artigo 2º. Fica alterado os seguintes programas de trabalho
de que trata o projeto de lei orçamentário do município de Teofilândia, Bahia, para o exercício financeiro de 2015, conforme segue. Aqui foi feita algumas alterações na questão legislativa. Sabemos que não arrecada, mas foi feita algumas alterações, aumentando o orçamento da Câmara, para ficar mais ou menos como foi o ano passado. Artigo 3º. A presente emenda ao projeto de lei orçamentária do município de Teofilândia, obedecidas preceitos legais, será incorporado na redação final do projeto de lei orçamentário do município, para sanção revogada as disposições em contrário. Sala das Sessões da Câmara de Teofilândia, 9 de dezembro de 2014. Vereador João Carlos, vereadora Verusca, vereador Igor, vereador Reinaldo, vereador Walter, vereador Robson, vereador Isaías, vereador Abel, vereador Jordânia, vereador Emerson e vereador Raimundo. Coloco nesse momento a emenda 01 em votação. Quem for favorável permaneça como está, quem for contra, levante e se manifeste. Aprovado por todos. Vamos para a emenda 02, que foi emenda feita minha e do vereador Reinaldo. Para não ler toda, não ficar cansativo, eu vou ler só a parte de onde foi feita a mudança. Remanejamos R$100.000 para a limpeza de algada, tirando de manutenção e administração de pessoal, serviço técnico administrativo e encargos. Remanejamos R$80.000 para a construção da cobertura da quadra poliesportiva do Serra, retirando de construção de quadras escolares. Remanejamos R$80.000 para a construção da Praça Povoado do Sucavão, retirando de requalificação de cemitérios públicos, que tinha 200 mil, ficou, presidente, 120 mil. Aí a gente entra um pouco em uma contradição, porque a gente acabou de falar aqui sobre a questão dos cemitérios, e aí com essa emenda aí tira recurso de onde é para ser destinado para a construção de novos cemitérios. E 120 mil é pouco? Ficou 120 mil e ainda 50% para ele alterar e remanejar, se preciso for. 120 mil dá para fazer mansões. Precisa de comprar terreno. Bom, eu só estou questionando porque eu considero, secretário, um valor pequeno, né? Eu acho que é uma prioridade hoje a questão de cemitério. A gente sabe que a necessidade é que tenha dotação. Então tem a dotação para requalificação de cemitérios públicos. Qual o valor que tirou? Na verdade não é construção, não é requalificação. Sim. Qual foi o valor? Que está requalificação. 80 mil. Tinha 200 mil. A gente remanejou 80, ficou 120. Ficou 120. E é requalificação. Então não enquadra então, no caso de um cemitério novo. É o que está no orçamento. 60 mil para a construção de quiosque na Praça José Luiz Ramos. E 10 mil para a construção de sanitérios públicos na Praça José Luiz Ramos. E 30 mil para a construção de parque infantil na Praça José Luiz Ramos. Retirando de aquisição de veículos. 150 mil para a construção de um novo aterro sanitário, lixão. Presidente. Retirando da aquisição de veículos. Quanto aos sanitários, esse valor é irrisório, hein? É pouco. Foram 10 mil reais. Na verdade, aqui a gente está criando a dotação, né? Criando a dotação, o prefeito depois ele pode remanejar de outras áreas. Tudo bem. Então essas foram as emendas minha e do vereador Reinaldo, Sala das Sessões, Câmara da Teofilândia, 9 de dezembro de 2014. Coloco nesse momento de votação a emenda 02. Foi essa que acabei de ler. Quem for favorável permaneça como está, quem for contra, levanta ou se manifeste. Aprovado por todos. Agora a emenda 03, do vereador Isaías. 100 mil para a construção da quadra poliesportiva na Rua Olaria. Remanejando da aquisição de máquinas e equipamentos agrícolas.
tinha 360 mil, remanejou 100 mil para a construção da quadra, ficou 260 mil. Emenda 03 do vereador Isaías, coloca em votação. Quem for favorável permaneça como está, quem for contra, levanta-se e manifeste. Aprovado por todos. Vamos para a emenda 04 do vereador Raimundo. Ele fez várias emendas aqui, mudando a cidade toda. 150 mil para calçamento do povoado da Maia da Grande, retirando pavimentação de vias públicas. 50 mil para calçamento da Rua Militão, retirando de pavimentação de vias públicas. 30 mil para calçamento da Travessa Antônio Oliveira, retirando de pavimentação de vias públicas. 20 mil para serviço de fornecimento de água no povoado Lagoa do Ramo, retirando de serviço de fornecimento de água. Presidente, me explique melhor aí essa questão aí. Porque, por exemplo, como é que já tem no orçamento dotação para calçamento de vias públicas e depois eu coloco novamente dotação para calçamento? Não, tinha dotação para calçamento de vias públicas. Aí ele está especificando quais são as ruas, né? Quais são as ruas, destinando o valor entendi. para por isso que determinada pode, rua. né? Entendi. Ok, valeu, obrigado. Coloco nesse momento em votação a emenda 04 do vereador Raimundo. Quem for favorável permaneça como está, quem for contra, levanta-se e manifeste. Aprovado por todos. Passa nesse momento o orçamento anual a fazer parte da nova redação, sendo que está incluso todas as 4 emendas feitas por nós vereadores. Algum dos senhores quer falar sobre o projeto? Solicito da Comissão de Justiça e Redação que possa dar o parecer verbal do orçamento anual. Vereador Robson, presidente da comissão. Favorável, presidente. Vereador Jordânia Borges. Favorável. Vereador Raimundo. Vereador Isaías como orçamento de fiscalização. Favorável, senhor presidente. Vereadora Verusca. Favorável. Substituindo o vereador Emerson, que não está presente, o vereador Reinaldo. Comissão de Urbanismo e Infraestrutura, vereador Abel. Vereador Igor. Favorável. Favorável. Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Meio Ambiente, vereador Walter, presidente da comissão. Vereadora Verusca. Favorável. Vereador Reinaldo, a gente já ouviu. Fica aprovado pelas comissões. Coloco nesse momento de votação o orçamento anual com as 4 emendas inclusas. Senhor presidente, questão de ordem, eu queria fazer só uma pergunta antes da votação do orçamento ao vereador Robson e ao vereador Isaías com relação à questão dos agentes, que eu fui parado ontem. Como foi que ficou? A questão dos agentes é o seguinte: o projeto é um projeto unificado para todas as cidades onde o sindicato tem representação. Nós temos um sindicato regional e foi criado um único projeto, que é o projeto de lei que foi aprovado, o piso salarial dos agentes comunitários de saúde. Porém, aqui em Teofilândia nós estamos à frente em alguns aspectos, como, por exemplo, mudança de nível, uma parte dos agentes já tem, e a questão de insalubridade e quinquênio. Outros municípios ainda estão um pouco atrás. Então, foi conversado com o procurador do município, o advogado Rafael e o prefeito, e ele está readequando o projeto para a realidade de Teofilândia. Os agentes comunitários de saúde e os agentes de endemias não irão sofrer nenhuma perda salarial, considerando que esse projeto vai ser encaminhado, será encaminhado para a Câmara em fevereiro de 2015 para a votação. Coloco nesse momento em votação o orçamento anual com as 4 emendas inclusas. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contra, levante e se manifeste. Aprovado por todos os 10 vereadores. Não tendo mais nada. Senhor presidente,
não vai ser colocado o Código Tributário? O Código Tributário eu acredito que não é interessante, devido à questão do... Realmente tivemos falha, eu concordo, porém ficou em cima para discussão. Ele é muito grande, eu acho que logo quando a gente voltar do recesso, a gente tenta votar ele para... Só lembrando aos seus vereadores que, no caso, como vai prevalecer o Código Tributário de 2005, da época da gestão de Jacques, que foi reelaborado, isso demonstra que o Código está defasado, e se aprovarmos em 2015, só vai vigorar em 2016. Então, quem perde é o município, só para registrar nos anais da casa. Muito obrigado. O município perde em partes, e o povo ganha em partes, porque ali está tudo aumentando, então as porcentagens estão aumentando, o povo ganha isso aí também, né? Voltando, continua os valores defasados e a gente deve no início do ano já discutir ele para votar logo, para não ficar em cima. O final do ano ficou muitas matérias grandes, aí ficou complicado mesmo. Eu gostaria de desejar a todos boas festas. A partir de hoje estamos de recesso e eu não sei se os nobres colegas e a colega vereadora tiveram a honra de me colocar de novo. Agradeço a todos e eu não sei se precisa de sessão para posse. Eu tenho que dar uma olhada na lei. Se precisar, eu vou ter que mandar uma mensagenzinha para os senhores. Vim só para me empossar. E a gente volta para o recesso de novo. Senhor presidente, em janeiro, o reajuste. O reajuste não pode ser em janeiro, devido à questão do aumento do 10º só vem em março, mais ou menos. Janeiro, fevereiro e março, Mas com certeza vai ter. Senhor presidente, tem que ser justo. E também, só para endossar e convidar os colegas vereadores que quiserem fazer parte do Arrastão da Portelinha, é quinta-feira, saindo aí a partir das 2h da tarde. É um evento apoiado pelo comércio, pela prefeitura, pelo deputado Tom Araújo, deputado João Galberto, e quinta-feira, a partir das 2h da tarde. Em nome de Deus, da paz de todos, declaração encerrada, fica na próxima ou para janeiro ou para depois do recesso.